Pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário e socióloga de formação, e esse canal tem o propósito de discutir, dialogar e debater, fazendo reflexões a respeito de políticas sobre drogas. E hoje nós estamos aqui no cenário nacional da discussão de uma PL chamada OPL 399, que é o projeto de lei 399. E esse projeto de lei está sendo muito amplamente discutido e debatido pela sociedade, principalmente as pessoas direto e indiretamente envolvidas a ela, e hoje, por conta disso, eu convidei aqui para conversar conosco o Dr. Guilherme Franco, que é o procurador e que discutiu muito, estudou muito sobre a questão desta PL. Tudo bom, Dr. Guilherme? Olá, Gleuda. Olá a todos os ouvintes do seu canal. Uma honra estar com você. Eu sou Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, promotor de justiça, atuo em Campinas, e esse projeto de lei 399/2015, ele tem que ser analisado, como qualquer projeto de lei, dentro daquilo que nós falamos da pirâmide da Constituição da República. Nós temos uma estratificação legal, e assim como nós temos, a pirâmide alimentar, assim como nós temos a pirâmide da mobilidade, nós temos a pirâmide das leis. Então, se eu for até o ponto mais alto da pirâmide, eu encontro uma criança, eu encontro um adolescente. Todos os projetos de lei que nós tivemos no nosso país, no âmbito da Constituição Cidadã, da Constituição Democrática, tem que se adequar a essa criança, que tem que ser protegida, porque por força do artigo 226 da Constituição, é prioridade absoluta. A partir daí, Gleuda, eu vou então dizer, será que o projeto de lei 399/15, ele realmente dá a salvaguarda à saúde às presentes e futuras gerações? É um PL que protege a vida? Nós temos hoje, na Constituição Cidadã, toda uma estrutura de saúde que vem a partir de conceitos participativos, de conceitos de solidariedade e de algo que respeita, sim, a iniciativa privada, respeita, sim, as empresas que fazem pesquisas com medicamentos, mas dentro da ótica dessa preservação ampla. Ou seja, tudo tem que se adequar à saúde de uma maneira integrativa e não apenas pontual. O PL, ele peca, por quê? Em um primeiro momento, ele diz sim que o Brasil irá produzir medicamentos derivados da cannabis. Nossa Anvisa, que faz parte do SUS, Anvisa é SUS, já tem uma resolução que é a 327/19, que já regulamenta todo o uso, todo o comércio, toda a produção de medicamentos derivados da cannabis, notadamente aqueles que têm o canabidiol e têm em doses mínimas, em doses muito cuidadosas, o THC. Por quê? Porque o canabidiol, ele tem hoje uma utilização no que diz respeito a epilepsias refratárias. Há pesquisas que são desenvolvidas com o canabidiol, inclusive na USP de Ribeirão Preto, em outros centros de excelência. Estes mesmos centros de excelência nos advertem que o THC, presente também na cannabis, é uma substância psicoativa deletéria a cérebros em formação. Estou dizendo isso por quê? Porque neste projeto de lei 399/15, a pretexto de tratar dessas questões medicamentosas, que eu repito, já estão regulamentadas de uma maneira muito satisfatória, prudente, para e passo com as pesquisas, vamos caminhando, como diz a doutora Ana Cecília Marques e tantos outros pesquisadores de escola do nosso país. Ninguém quer negar, e nem podemos fazer isso, negar qualquer uso terapêutico a qualquer substância, seja de origem animal, vegetal ou mineral. Mas tudo dentro de uma ótica de prudência, de respeito às presentes e futuras gerações, da democratização do Sistema Único de Saúde. Então vamos lá. Hoje, o Brasil já tem autorizado, pela resolução 327 de 19 da Anvisa,
a produção e comercialização de medicamentos que sejam derivados da cannabis. Há todo um regramento de prudência. Então, o que temos hoje? Nós temos receita controlada, nós temos embalagem padronizada, nós temos a tarja preta, nós temos que o Brasil não permite o plantio da cannabis, assim como não permite o plantio de outros vegetais que têm também substâncias psicoativas de abuso. O Brasil não permite a produção de coca, da qual vem a cocaína. O Brasil não permite a produção de uma flor da qual se derivam os opiáceos. E há todo um ajuste, um conserto que começa na chamada portaria 344 da Anvisa. Ali existe todo um rol de substâncias psicoativas que são proibidas e são regulamentadas. O nosso sistema, ele está, portanto, bem ajustado e não se nega a produção, não se nega a comercialização, não se nega a pesquisa. Agora, droga, seja qual for ela, com cara de droga, com jeito de droga e com os cuidados que você tem que ter na matéria-prima. Se nós sabemos que a cannabis contém o THC, que é uma substância de abuso, geradora de dependência química e de tantos males à saúde, principalmente dos cérebros em formação. Existe sim a associação do uso precoce de THC, não só com a dependência química, mas nós sabemos com esquizofrenia, com as chamadas psicoses, com as chamadas psicoses subclínicas, com a anedonia, que é a síndrome amotivacional, com a hiperêmese, que é um enjoo fortíssimo, insuportável, é uma condição rara, mas existe, causado pela cannabis. O Dr. Cláudio Jerônimo da Silva ensina muito sobre isso. Depressão, ansiedade, ideação suicida. Mas nós temos, de uma forma muito clara, a associação entre consumo de cannabis, de THC e acidentes de trânsito e mortes no trânsito. O movimento MADD, que hoje é trazido ao Brasil pelo nosso querido Ronaldo Rissetto, já tem feito essas interlocuções com o MADD dos Estados Unidos, e o Colorado também já não tem como negar a associação entre THC e acidentes de trânsito. Então, este todo é um contexto no qual nós temos que pensar, será que vale a pena hoje? Será que é prudente? Será que preserva gerações presentes e futuras? Nós temos o plantio para termos insumos que vão ser direcionados a condições clínicas, que ainda algumas já têm algum grau de evidência, mas nós ainda carecemos de grandes estudos para tudo aquilo que aqueles que advogam o plantio da cannabis dizem que a cannabis trata. Nós temos que caminhar com prudência. A resolução 327, ela é válida por causa disso. Ela não fecha portas para a pesquisa, mas ela regulamenta adequadamente. Ao contrário, o projeto de lei 399 vai permitir esse plantio em larga escala. A Organização Mundial de Saúde, eu ia dizendo isso, né? Ela sabe que hoje nós temos as plantas geneticamente modificadas. Quando nós vamos ver aí nas ruas a chamada street cannabis, nós temos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente, a cannabis altamente potencializada em THC e com diminutos teores de canabidiol, que é o antagonista. O canabidiol não é psicotizante, o THC é. Então, como hoje nós fazemos um controle efetivo? Num país de dimensões continentais, com mais de 63 milhões de hectares cultiváveis hoje, dados que são recentes do Embrapa, nós permitirmos que plantações de cannabis, e eu vou dizer uma coisa, Gleuda, algo que também não pode ficar, que tem que ficar muito destacado, cannabis sejam quaisquer forem as suas espécies. Existe a cannabis ruderalis, que é o cânhamo, baixo em THC. Então esse nós poderíamos ter o plantio. Se acabamos de dizer agora que se pode fazer modificações genéticas para potencializar a chamada cannabis sativa e a cannabis índica, evidente que nós teremos logo potencializações de THC também
nessa cannabis que hoje é a ruderalis, é o cânhamo, pretensamente para uso industrial. Eu aprendi hoje, ouvindo o INCA, ouvindo deputados, o ex-ministro Gomes Temporão, aprendo muito com a doutora Sandra Marques, com a doutora Zilá Sanches, que já participaram do seu programa, que nós temos que tratar dependência química de uma maneira integral. Sabe o que acontece, Gleuda? Nós hoje pavimentamos esse cenário que eu chamo de um pan-canabismo, né? Porque nós não cuidamos de álcool como substância psicoativa do jeito que tem que ser. Cigarro que vem agora nos cigarros eletrônicos. E se nós formos observar os players internacionais que estão agora com a cannabis, andam par e passo com a indústria do tabaco, andam par e passo com a indústria de bebida alcoólica. Por quê? A finalidade lá na ponta será aquela, abre aspas e muito abre aspas, dita recreacional. É disso que nós estamos falando. Gleuda, se nós quiséssemos realmente a saúde, nós pararíamos na resolução 327 da Anvisa. Não precisaríamos avançar. Por trás dessa PL não é uma questão de saúde. Acho que é isso. Acho que é isso que acaba você mostrando para nós uma conclusão, né? Se for a preocupação, se for a preservação da vida, a preocupação da preservação da saúde, a Anvisa já nos deu a condição de preservar a vida e a saúde, é isso, né? Como sempre, nós estamos agora em pandemia. Nós seguimos as regulamentações da Anvisa. A Anvisa é SUS, está lá a partir do artigo 196, o Estado da Constituição. O Estado não pode gerar agravos. O Estado tem que ter sempre também a oitiva dos pacientes e das famílias. Nós aqui não somos de maneira nenhuma negligenciadores da dor alheia, de tantas moléstias raras, mas argumentos que são lançados não se sustentam. Por exemplo, vamos baratear o custo dos medicamentos se o Brasil fizer plantio de cannabis. A pergunta que se faz é o seguinte, uma vez eu fazendo esses plantios, por que eu tenho que necessariamente, já que nós falamos apenas de uma matéria-prima, e essa matéria-prima vai para o laboratório, e aí que vem as patentes, e aí que o produto, vamos dizer assim, ele ganha valor agregado. Por que que o Brasil não investe em pesquisas que hoje já são feitas no nosso país, naquilo que vem a ser o valor mais agregado, e ao invés disso nós vamos ser uma espécie de, com muito respeito, né, uma fazenda produtora de THC para o mundo? E o PL 399, ele diz algo que é muito preocupante no seu artigo 20. Ele diz, teremos novos formatos farmacêuticos. Então, longe de ter apenas aquilo que nós teríamos como as cápsulas, os óleos, aquilo que vai se vaporizar em ambiente que seria um ambiente terapêutico. Não. A ideia parece que é até algo prosaico, mas não é. Existem sim as balinhas ditas terapêuticas, coloridas, algodão doce terapêutico, pirulito terapêutico, e isto virá como uma tsunami para o nosso Brasil. Então, diante de tudo isso que nós sabemos, e mais ainda, Gleuda, essa agenda, ela está também nos Estados Unidos. Basta que se vá até o Congresso norte-americano. Existe um projeto de lei que é o HR. H é House of Representatives, a Casa dos Representantes dos Estados, algo como a nossa Câmara dos Deputados. Lá nessa Casa dos Deputados, né, existe um projeto de número 3884. É incrível a similitude do 3884 dos Estados Unidos com o nosso 399. É incrível que grandes players mundiais que querem abocanhar uma fatia de mercado que está no crime organizado. Então essa fatia não é, com muito respeito, o crime organizado não produz medicina, o crime organizado não produz canabidiol. Ele quer produzir THC porque ele quer, como diz a professora Zila, ter mais consumidores
e cada vez mais precoces. Essa é a lógica de quem produz substância psicoativa, a lógica da indústria de bebida alcoólica, a lógica da indústria tabagista, e eu estou agora dizendo que basta que se pesquise as ações na bolsa, basta que se pesquisem os sites especializados nos investidores em cannabis. Foi justamente numa pesquisa de um site desses investidores, agora no final dessa semana, que eu tive a notícia de que o projeto de lei de legalização ampla da cannabis, e eles dizem até que é um investimento. Eles têm uma sigla que se chama MORE, MORE. Né? Então é algo como marijuana, opportunities, algo assim, e investimento. Eles estão falando claramente disso. Então eu não estou aqui dizendo que as coisas são escusas. Não, elas são claras, são players, são regras de mercado, eles estão muito claros, eles já mostraram a que eles vieram. Que eles querem realmente ter lucro com essa substância psicoativa. E em plena pandemia. Felizmente, houve lá parlamentares com bom senso que bloquearam essa discussão na pandemia. Valeria a pena que os parlamentares brasileiros que estão aí querendo votar o 399 nessa pandemia, também pelo menos olhassem para os parlamentares americanos. Ou seja, o HR 3884, é fácil de se ver pela internet, do Congresso norte-americano, é muito parecido com o nosso 39915. Mas tem um agravo aí, vamos dizer assim, nessa discussão, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? O doutor Quirino também teve uma conversa comigo dizendo que, inclusive, o Ministério da Saúde está disponibilizando todo um processo para disponibilizar gratuitamente também essa substância necessária para algumas pacientes, para alguns casos de comorbidade um pouco mais grave, para essas pessoas que realmente precisam. Então, hoje eu vou dizer bem claramente, não é nada aqui escuso, né? Nós temos hoje grandes players internacionais, talvez o mais conhecido seja The New Frontier Data, né? Que é associado também a já empresários brasileiros, e que acabam trabalhando a neuropropaganda da chamada cannabis medicinal, a ponto de, em revistas de turismo hoje, agora em plena pandemia, né, quando se abre a revista de turismo, você vê lá livros sobre cannabis dita medicinal. E então isso não está ali por acaso. Nós já tivemos isso com outras substâncias psicoativas. Nós hoje acreditamos que se imagina que o mundo ele poderia funcionar à base de THC. Há quem sustente que a cannabis, por conta do THC, seria uma espécie de regulador para que nós passássemos o mal-estar civilizatório. É uma perspectiva que eu respeito. Mas eu vejo que nós temos no Brasil, ainda mais em pandemia, outras agendas. Eu não sei se é sonho de um papai e de uma mamãe ter um pirulito com THC para que a sua criança fique um pouco mais calma. Ou mesmo para amainar algumas dores que possam, eventualmente, depois de pesquisas, serem amainadas pelo emprego de medicamentos que estejam na cannabis como em qualquer outra. Agora, de novo, não me parece, em primeiro lugar, nós temos um norte, que eu já disse que é o da Constituição. Tudo tem que ser voltado para a proteção da criança. O que não for, você tem que tirar fora desse sistema. O PL trata de plantio, pode se questionar, por que nós não vamos plantar para se baratear? E os custos sociais que virão depois disso daí. Ora, o Brasil planta tabaco. E os custos sociais do tabaco? O Brasil planta e foi forjado a economia colonial na produção de aguardente, que dizimou populações indígenas, que foi moeda de troca com o tráfico negreiro. Então se quer se proibir plantio de cana-de-açúcar, quer se proibir plantio de tabaco? Jamais. Isso seria uma insensatez. Agora,
quando nós falamos de cana-de-açúcar, nós estamos falando de produtos que podem, inclusive, ser utilizados como fibras que substituem aquilo que os defensores do cânhamo querem trazer para o Brasil. São fibras naturais. Quando se fala do tabaco, nós temos a melhor e mais eficaz política de tabaco do mundo. A doutora Sandra enfatizou, caímos de 30 milhões de tabagistas para menos de 10 milhões. E vamos decair. Aí essa mesma indústria tabaqueira se associa com a indústria da cannabis, no hemisfério norte, e o crime organizado já se aproveita disso, e houve apreensões recentes em Nova York do quê? De cigarros eletrônicos, ou melhor dizendo, cartuchinhos de cigarros eletrônicos contendo THC. A conversa que eu tive com o Dr. Guilherme Messas, ele fala exatamente essa questão da dificuldade do país, da regulação, da questão do consumo do álcool, né? Porque você está falando muito mais. Isso. A questão da violência doméstica, ela envolve muito mais o consumo do álcool, até 50%. do que a substância. Sim, 50%. É que nós temos dois levantamentos feitos do Lenad. Um é específico do álcool, é o Lenad e álcool. 50% dos episódios de violência doméstica nós temos bebida alcoólica. E outras substâncias psicoativas nós temos 20%. Mas por quê? Porque elas ainda não têm uma aculturação. Agora, a partir do momento em que eu tiver THC, que é psicotizante, dentro deste leque, e por isso que eu estou dizendo, não é que nós vamos proibir álcool ou proibir tabaco, mas simplesmente nós não podemos retroceder. A nossa Constituição, ela tem, lá no artigo 3º, os objetivos fundamentais de construção e não de desconstrução. Então, eu vou desconstruir uma política do tabaco, de redução de oferta e de não aculturação do tabaco, permitindo que venham agora os dispositivos eletrônicos, nos quais pode-se ter tudo, e já tem já a utilização de THC, e o que mais, tanto o crime organizado como a indústria inventarem. De novo, será que vale a pena não ter a precaução, que é um primado constitucional, primum non nocere, por princípio não cause dano, e sendo que nós já temos, repetindo, pesquisas que são desenvolvidas e de alerta, a USP de Ribeirão Preto nos alerta, os óleos de cannabis que circulam por aí não preenchem os menores critérios de segurança sanitária. Então as crianças acabam sendo entorpecidas com o THC, porque o crime organizado também vai pegar esse viés. E o artigo 20, eu tenho que enfatizar isso, o artigo 20 do projeto de lei que se pretende agora, com esses novos formatos farmacêuticos, anula por completo a resolução 327 da Anvisa. Pode-se ler isso é grave, doutor. Anula-se. Então nós vamos ter também retrocesso. Então, não é que nós vamos ter a produção de medicamento barato no nosso país, não. Nós vamos ter, sim, a prescrição desses medicamentos à base da cannabis não terão os critérios de controle de receita. A receita amarela, a receita azul, a receita retida. Vai ser mais fácil comprar medicamentos à base de cannabis nesses formatos terapêuticos adocicados. Eu não vou fazer propaganda, mas existem hoje famosas pastilhas que se usa para dor de garganta, que são mentoladas e são adocicadas e que vêm em uma latinha, que todos nós lembramos, né? E isto vai ter o dito formato farmacêutico colorido, pretensamente para adulto, sem controle de receita. O PL 399, ao contrário da resolução 327 da Anvisa, detalhe, não diz respeito a limites de THC no produto. Não se pode usar a saúde como um pretexto para negação da própria saúde. O nosso sistema é muito bem consertado. Há outras legalidades que nós temos que ter. Legalidade de uma boa educação, de saúde. Porque, Gleuda, nós não temos a menor tradição regulatória de uma substância psicoativa de grande prevalência, que é o álcool.
Se é urgente hoje, então nós temos que Vamos trocar regular o álcool primeiro, né? o álcool primeiro, quer dizer, trocar o número, né, de 13 para 05, é tão fácil. A nossa lei, né, 9294/96 carece de urgência. Por tantos acidentes que nós temos, tantas morbidades. E outra coisa também, o SUS. É o SUS que custeia AVC, é o SUS que custeia tratamento de câncer, é o SUS que custeia acidentes de trânsito. São medicamentos caríssimos e nem por isso a morfina, que é um derivado do ópio, que é utilizado como um analgésico potente em casos de acidente de trânsito e outras emergências, e nem por isso o Brasil está regulamentando o plantio de uma flor da qual se deriva a morfina. Agora, o substitutivo, que foi agora apresentado em contexto de pandemia e que nós não vemos aqui logo de início, nesse portal, que deveria ser um portal transparente, já trata de plantio, anula a resolução 327 da Anvisa, no seu artigo 20 prevê formatos farmacêuticos diversos, não limita a utilização, por exemplo, de veículos como o açúcar e de outros corantes que serão chamativos para crianças e para adolescentes, como existe nos Estados Unidos, não limita essa tecnologia de rápida absorção de THC. Isso que está em jogo agora nessa pandemia. Cercas elétricas. Então nós vamos trazer eletrificação rural para rincões diversos do nosso país. Olha o custo disso para o nosso país de eletrificação rural. Precisamos de eletrificação rural? Sim, mas precisamos para escolas, para hospitais, não para isso. E aí, outra coisa, essas plantações elas não poderão ter identificação do lado de fora. Disse que serão estufas fechadas, mas se deixa tudo também para a regulamentação, a extensão dessas estufas. E, infelizmente, hoje já é dificílima a fiscalização da Polícia Federal no chamado quadrilátero da cannabis, que já avança a Amazônia Legal, no Pará, ou no chamado polígono, que é em Pernambuco. Que é a plantação clandestina, né? Sim, agora, olha só, nós vamos ter, então, as plantações clandestinas que elas continuarão com um custo bem mais reduzido. Aí nós teremos as plantações que serão identificadas, não. Como que serão identificadas? Porque terão cerca elétrica, e aí eu indago. Hoje já não temos a paz no campo, Gleuda. A partir do momento em que essas plantações vicejarem pelo país, o crime organizado também vai querer atacar essas plantações. Doutor Guilherme, eu acho que a nossa conversa aqui foi muito rica e muito instrutiva, né? E esclarecedora dessa questão toda, mas é que o Brasil não está em condições, né, nesse sentido de enquanto Estado brasileiro, enquanto sentido de respeito à nossa própria Constituição, que é uma Constituição democrática e cidadã, há um tipo de projeto de lei, ela pode trazer muito mais dano à saúde e muito mais consequências nefastas, né, no sentido de uma sociedade que não tem nem as questões das drogas lícitas, que no caso é o álcool, regulamentadas no seu consumo, que causa tanto dano social hoje à nossa população. Imagina uma droga ilícita, que todo mundo já sabe, né, que é uma droga que pode provocar, sim, a dependência química, é uma droga que provoca outros danos no sentido da saúde mental, né, no sentido tanto da esquizofrenia, psicose e assim por diante, a gente colocar em risco a sociedade brasileira. Então, resumindo tudo isso, o que eu acho que é importante a gente colocar que pela tua esclarecimento e pela tua colocação, tanto na questão legal quanto nessa questão técnica, que o Brasil não pode ser a porta, né, aberta de entrada para droga ilícita de uma maneira camuflada de forma legal. É mais ou menos isso, resumindo, que a gente está discutindo aqui hoje, né? Olha, o que eu quero dizer com muita tranquilidade. Nós estamos perto do nosso bicentenário da independência. A nossa mãe gentil precisa de filhos que sejam filhos sóbrios,
participativos, filhos que alavanquem cada vez mais esse país, reduzindo desigualdades sociais, cuidando sim dos doentes, porque uma sociedade que não cuida de criança, de doente e de idoso é uma sociedade infantilizada, é uma sociedade doentia, é uma sociedade caduca. E nós não merecemos isso. PL 399/15 é o PL da desconstrução de uma cidadania saudável. Muito obrigado pela oportunidade.